A mensagem que trago a cada um de vocês, e quero agradecer a presença de cada um de vocês, é que a oralidade é um fenômeno que existe desde o princípio. Portanto, ela precede a luz. No quarto mês de gestação das nossas mamães, quando ainda estávamos no ventre de nossas mães, a audição já se manifesta. A primeira função orgânica, ainda naquela fase de vida, na fase de gestação, a audição é o primeiro atributo, a primeira faculdade que surge no bebê. Tudo que a mãe ouve, tudo que a mãe diz, todas as pessoas que estão ao entorno desta mamãe, intervêm diretamente ainda em nós durante o processo de gestação. É interessante observar que nós somos formados, nós somos concebidos, existe uma concepção sônica sobre as nossas vidas ainda no ventre materno. Eu acho isso muito relevante e revelador. Antes mesmo de nós irmos à luz, antes mesmo de nascermos, já recebemos os primeiros impactos da oralidade. Aí a nossa mãe dá à luz, nasceu uma criança, e aí nós temos o primeiro choro, a primeira manifestação oral que nós temos. E o que acontece? A partir daí, meus amigos, vocês que estão me assistindo nesse momento e você que está me vendo aí neste vídeo, aí nós somos constantemente atingidos de toda a oralidade que chega a nós, seja através da nossa própria fala, seja através do que ouvimos, seja por meio do que lemos, nós somos concebidos. Aí eu aponto para vocês um fenômeno que a oralidade, ela tem a capacidade de nos programar neuropsíquica, linguisticamente. Todos nós somos programados por meio da oralidade. A nossa cultura, o nosso modo de pensar é muito formado por aquilo que ouvimos, dizemos, lemos e pensamos. O que acontece? Com a inteligência digital, na era digital, na linguagem dos algoritmos, com a inteligência da era digital, na linguagem dos algoritmos, quando nós temos ali, nessa linguagem dos algoritmos, a capacidade de sermos programados neuropsíquica, linguisticamente, muito mais do que fomos programados no passado. Isso multiplica a capacidade de programação. Você que acessa o Google constantemente, percebe que as palavras que você utiliza vão acabando sendo entendidas pelo processo informático, e você acaba também sendo entendido pela própria programação. Mas a mensagem que eu tenho para dizer, que nós estamos vivendo nos próximos anos um avanço significativo da humanização de robôs, da inteligência artificial,
Essa inteligência artificial está sendo preparada e está tendo a capacidade de, no processo de acerto e erro, de aprendizagem que a própria inteligência artificial é capaz, de nos programar ainda mais, N vezes mais o que já fomos programados no passado. É um alerta que eu faço para a humanidade. É uma revelação que eu trago para este evento aqui, o ED Talk, do Congresso Internacional de Educação à Distância, ABED, aqui em Poços de Caldas. Por quê? Porque o nosso nível de consciência sobre a oralidade, o nosso nível de conhecimento sobre este fenômeno, no senso comum, é praticamente zero. A gente fala o tempo todo, ouve também constantemente, mas o nosso nível de consciência sobre este fenômeno é bastante raso. O que nos torna suscetíveis a todo tipo de sugestionamento, de condicionamento, de manipulação, e aí o efeito Matrix, de escravização das nossas mentes. A possibilidade da ficção do Matrix se tornar uma realidade, na minha visão, e esta é a mensagem, este é o alerta, ela é real. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é através da economia da oralidade, da ciência econômica que tem como objeto de estudo a oralidade, entregar um conjunto significativo de conhecimentos, de modo estruturado, para que cada um de vocês possa conhecer o fenômeno da oralidade. Ganhando consciência deste fenômeno, vocês podem, com isso, também ter a possibilidade de, através da consciência, formar um pensamento crítico sobre isso, para não serem vítimas fáceis desta manipulação que pode ser promovida por todo esse processo da inteligência artificial, a humanização de robôs. E com isso, vocês podem também chegar ao ponto, num processo de educação continuada oral, ter autonomia intelectual. A autonomia intelectual é uma grande conquista. Eu alerto a vocês que ela é apenas o começo de uma jornada. Para finalizar, qual a importância da economia da oralidade no EAD, no ensino à distância? É que, na verdade, ela pode ser um elemento fundamental para a gente, através do fenômeno da economia da oralidade, trabalhar o EAD. Por quê? Finalizando as minhas palavras aqui, praticamente. Nós pensamos por palavras, nós pensamos substantivo, verbo e complemento. Quando eu penso, eu fadigo as minhas cordas vocais. Se alguém duvidar desta expressão minha, é só fazer um teste em si mesmo. Quando eu penso, eu ativo as minhas cordas vocais, demonstrando a relação do pensamento com a voz, com a vocalização. Então, o primeiro aspecto, a oralidade responde pela elaboração do pensamento, para a elaboração da nossa fraseologia, das nossas sentenças, dos nossos enunciados. Quando eu escrevo, para ter fluência na minha escrita, eu dependo diretamente do uso das marcas da oralidade. Eu preciso emprestar da linguagem oral para a escrita para ganhar fluência nos meus textos. Quando eu leio,
o ato de leitura, eu preciso necessariamente das decodificações da oralidade, sem o qual eu não consigo fazer a leitura. Ler é uma forma de ouvir e de dialogar com o autor daquele texto. E quando eu falo, aí não resta dúvida alguma, quando eu falo, eu preciso preparar, elaborar o meu processo semântico, as minhas frases, o meu conteúdo, e também eu preciso projetá-lo na forma de voz, com a devida intencionalidade que eu preciso para que tenha clareza, concisão e objetividade. Eu faço esse alerta por quê? Porque a sociedade ocidental, isso é um estudo antropológico, também sociológico, através da escola ocidental, como instrumento da sociedade, jamais ofereceu um ensino organizado e estruturado da oralidade. Em tempo algum, você não encontra um único episódio. Quando eu falo sociedade ocidental, eu falo de toda a Europa gloriosa, majestosa, histórica. Eu falo dos Estados Unidos da América do Norte. Eu falo das Américas. Eu falo do Ocidente. O Ocidente nos negou um ensino estruturado e organizado da oralidade. O professor Luiz Antônio Marcuschi, falecido há 2 anos, professor da Universidade Federal de Pernambuco, um dos grandes linguistas do mundo, ele diz que esse fato que eu estou falando, esta ausência de um ensino da oralidade na escola, não se tratou de um descuido, mas de uma postura, porque a escola, de uma forma geral, assim como a sociedade, tem uma função primal de doutrinar a sua gente. Por isso que a oratória sempre está em evidência, porque é a arte da persuasão. Eu persuado você a fazer o que eu quero que seja feito. E a oralidade tem um caráter de libertação. E esta sociedade, ela não deseja que sejamos livres. Por isso que eu aponto a economia da oralidade e apelo pela consciência de vocês, para que a gente crie definitivamente uma escola livre. E para isso precisamos contar com toda essa estrutura, contar com o fenômeno da oralidade. Assim como a semente, a semântica da palavra é o embrião da economia. A economia é movida por meio das palavras. A oralidade, por isso, o seu contexto econômico, é o fator motriz da economia. É fácil observar isso a partir das autoridades nacionais e internacionais. Quando elas declaram seus pensamentos, quando elas falam, toda a economia é comprometida, positiva ou negativamente. Se uma determinada autoridade usa bem a oralidade, é um fator motriz para que tudo vá bem. Se a autoridade usa a oralidade negativamente, toda a sociedade sofre as suas consequências. Mas não só com as autoridades, aí citando presidentes das repúblicas, de países, enfim, mas nós mesmos. Nós somos conduzidos por aquilo que dizemos e pensamos. Nós somos vítimas ou não daquilo que dizemos ou pensamos. Então eu trago este alerta para este IAD Talk e espero que vocês possam ser fatores de multiplicação desta mensagem. O próprio IAD, como já foi dito, depende de uma oralidade eficaz, tanto na construção das falas, com a intencionalidade própria, quanto na construção de textos que tenham marcas adequadas da oralidade,
que a gente escolha sementes semânticas próprias para construir e promover o conhecimento. Aliás, conhecimento não se transmite, se promove. O que se transmite são informações e dados. Só para finalizar, a palavra pessoa no latim é persona. E persona, no entendimento até muito simples, significa per, que é por, e sona, que é som. A palavra pessoa significa através do som. Portanto, nós dependemos da nossa oralidade para que a nossa pessoa seja manifestada com clareza. Obrigado a todos e que Deus abençoe a vocês.